Olá, está começando mais um programa Deus tem o Melhor. E é uma alegria ter a sua companhia. Todos os dias fazemos escolhas. Algumas parecem simples, outras podem mudar completamente o rumo da nossa caminhada. E quando permitimos que Deus participe dessas decisões, encontramos sabedoria, direção e segurança para vivermos aquilo que Ele preparou para nós. Durante o programa de hoje, vamos compartilhar conteúdos que fortalecem a nossa fé e mostram como a palavra de Deus continua transformando vidas em todas as áreas. Vivemos cercados por informações, opiniões e decisões que precisam ser tomados o tempo todo. Mas existe algo que nunca perde o seu valor: reservar um momento para ouvir aquilo que Deus deseja falar conosco. Vamos começar o programa fortalecendo a nossa fé através do nosso devocional. Como você tem reagido das pedras que atiram em você na sua caminhada com Cristo? Graça e paz, queridos, vamos iniciar mais um devocional da Igreja Renovada e hoje eu quero compartilhar lá em 2 Samuel capítulo 16, no versículo 5 e 6, que diz assim: Chegando o rei Davi a Baorim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivesse à direita e à esquerda do rei Davi. Todos nós sabemos que na nossa caminhada com Cristo, nós recebemos pedradas injustas. E aqui, Davi estava recebendo algo que não merecia. Talvez você hoje esteja me assistindo e possa estar passando por um momento de injustiça, de aflição, a qual você não merece. Mas aqui nós vemos que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, e quando ele chegou em determinado lugar, Simei, parente de Saul, resolveu xingá-lo e tacar pedras sobre ele e sobre os soldados que estavam sobre ele. Mas toda pedra que tacar em você, Deus vai virar uma chave e vai dar vitória na sua direção. É importante nós entendermos, queridos, que muitas das vezes as pessoas que tacam pedra, elas estão vivendo insatisfeitas, inseguras. E por isso Deus nos chama a atenção para viver aquilo que Davi viveu. Davi, ao invés de revidar as pedradas que tacavam nele, pelo contrário, ele seguiu o seu caminho e deu continuidade ao propósito de Deus na sua vida. Não pare por causa das pedradas, porque essas pedras, elas vão virar o milagre de Deus na sua vida. Por isso nós precisamos entender que muitas das vezes as pessoas estão vivendo de saudosismo do passado. E Deus quer que você siga vivendo o novo dele na sua vida. Por isso, tacaram pedra em José, tacaram pedra em Moisés, tacaram pedra em Estevão, mas todos eles viveram o propósito de Deus nessa terra. Hoje nós estamos aqui e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele tem um controle de tudo para que você possa viver o extraordinário de Deus. Davi, ele não perdeu tempo tentando convencer Simei, mas ele continuou a sua caminhada com Cristo. Ele deixou nas mãos do Senhor para que o Senhor resolvesse a sua pendência. Veja, queridos, não pare por causa das pedradas. Continue o seu caminhar com Cristo, porque Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria e você vai viver o propósito de Deus nessa terra. Eu oro a Deus para que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família, para que você continue no caminho do Senhor. Deus te abençoe, graça e paz.
Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. E o tema que vamos tratar hoje é a Torre de Babel. Você provavelmente já ouviu a história da Torre de Babel. Mas será que ela foi apenas uma construção gigantesca? Ou havia algo maior acontecendo ali naquele lugar? A Torre de Babel realmente existiu? Existe alguma evidência arqueológica? Por que Deus confundiu a língua das pessoas? E será que a Bíblia está falando apenas sobre idiomas ou sobre algo muito mais profundo? No Desvendando a Bíblia de hoje, nós vamos descobrir o que realmente aconteceu ali em Babel. O que a Bíblia diz a respeito desse episódio? A história é registrada em Gênesis 11. Logo após o dilúvio, a humanidade ela começa novamente a se multiplicar. O texto diz: em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. As pessoas viajaram até a região de Sinar, onde decidiram construir uma cidade e uma torre. Mas qual era o objetivo verdadeiro deles? Por que eles queriam construir uma grande torre? Muita gente pensa que eles queriam chegar até Deus, mas o próprio texto mostra outro motivo. Em Gênesis capítulo 11, verso 4, o texto diz: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Perceba, o problema não era a engenharia, nem a altura da torre, o problema era o coração dos construtores. Eles desejavam a independência de Deus. Queriam construir uma sociedade baseada na própria glória. Era uma rebelião organizada contra o propósito divino. Babel existiu realmente? Agora entra uma pergunta muito interessante. Existe alguma evidência histórica? A resposta é sim. A cidade de Babel é a antiga Babilônia, localizada na atual região do Iraque. Ela foi uma das maiores cidades da antiguidade. Escavações arqueológicas encontraram enormes estruturas conhecidas como zigurates. Esses edifícios, os zigurates, eram construções em formato de pirâmide escalonada, usada para fins religiosos. O mais famoso deles foi Etemenanque, dedicada ao deus Marduk. Seu nome significa casa do fundamento do céu e da terra. Embora não seja possível afirmar que esta seja exatamente a torre descrita em Gênesis, sabemos que esse tipo de construção fazia parte da cultura babilônica e ajuda a entender o contexto da narrativa bíblica. O que era um zigurate? Os zigurates não eram torres de observação nem fortalezas. Eles eram grandes centros religiosos. Na mentalidade mesopotâmica, acreditava-se que essas construções aproximavam os deuses da humanidade. Era uma tentativa de estabelecer um ponto de contato entre o céu e a terra. Isso ajuda a entender por que Babel representa muito mais do que uma simples obra de engenharia. Ela simboliza uma humanidade tentando alcançar Deus pelos seus próprios caminhos. E aqui nós entramos na parte da confusão das línguas. Gênesis 11 diz que o Senhor confundiu a linguagem daquele povo. Mas será que Deus fez isso apenas para dificultar a comunicação? Na verdade, havia um propósito muito maior. Desde Gênesis capítulo 1, Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra. Em Babel aconteceu exatamente o contrário. Eles queriam permanecer unidos em um único lugar, construindo uma sociedade centrada em si mesma. Ao confundir as línguas, Deus impede que aquela rebelião continue crescendo e faz com que as nações se espalhem, cumprindo o propósito original. O significado da palavra Babel é muito interessante. Em hebraico, a palavra Babel lembra o verbo balal, que significa confundir ou misturar. Por isso, Gênesis faz essa associação entre Babel e a confusão das línguas. Curiosamente, para os babilônios, o nome Babilônia significa exatamente o contrário. Eles entendiam Babel como portal ou portão dos deuses, enquanto homens viam orgulho e grandeza. A Bíblia apresenta Babel como símbolo da confusão, produzida quando o ser humano tenta viver sem Deus. E aqui nós temos a aplicação teológica dessa história. A Torre de Babel não fala apenas sobre uma torre, ela fala sobre orgulho, ela fala sobre autossuficiência,
e sobre a tentativa de construir uma vida onde Deus não ocupa o centro. Séculos depois, vemos um contraste muito interessante. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, pessoas de diferentes nações voltaram a compreender a mensagem do Evangelho. Aquilo que em Babel foi dividido pelo orgulho, em Cristo começa a ser reunido pela graça de Deus. A Torre de Babel nos lembra que grandes construções não impressionam Deus. O que realmente importa é um coração construído para Ele, ou aquilo que Deus constrói no coração do ser humano. E quando o ser humano ele tenta viver independente do Senhor, o resultado é confusão. Mas quando Deus ocupa o centro da nossa vida, encontramos direção, propósito e verdadeira unidade. E essa foi a nossa lição do Desvendando a Bíblia de hoje. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá, graça e paz. Todos nós precisamos de um lugar onde possamos aprender, crescer e fazer novas amizades e descobrir que nós podemos ir muito mais além. Há anos a Fundação tem um lugar para centenas de pessoas, um espaço onde as vidas são transformadas através do esporte, da cultura, da convivência e do cuidado. E a melhor notícia é que as nossas atividades voltaram do seu recesso. Temos atividades para todas as idades, para quem busca mais saúde e qualidade de vida com hidroginástica, pilates e funcional, para quem deseja desenvolver novos talentos com aula de balé, teclado, violão e bateria. Para crianças e adolescentes que são apaixonados pelo esporte, nós temos o projeto Bola na Rede, que além de formar atletas, forma também cidadãos para a sociedade. E também temos aulas de taekwondo e boxe em parceria com a Igreja Nação Santa, que vai trabalhar disciplina, respeito e novas oportunidades para os nossos jovens. Também continuamos levando acolhimento e convivência através do Recanto Azul para os nossos idosos. Além das atividades esportivas, culturais e de convivência, a Fundação Fiferão também desenvolve ações sociais que alcançam famílias em situações de vulnerabilidade social. Ao longo do ano, realizamos entrega de alimentos e promovemos iniciativas que levam cuidado, dignidade e esperança a quem mais precisa. Hoje, a Fundação Fiferão está atuando de forma direta na sociedade, transformando vidas através de projetos que unem amor ao próximo e compromisso com a comunidade. A Fundação Fiferão é uma entidade sem fins lucrativos. E se você deseja fazer parte desse projeto, você pode ajudar contribuindo. Através do QR Code que está na tela, sua oferta nos ajuda a manter esses projetos funcionando e alcançando ainda mais vidas. Cada contribuição faz parte dessa transformação. As atividades estão de volta, agora é sua vez de fazer parte dessa história. Juntos podemos continuar transformando histórias, criando oportunidades e levando esperança a quem mais precisa. Fundação Fiferão, realizando sonhos e plantando semente nessa geração. Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um programa Deus Tem o Melhor. Estamos aqui hoje numa noite especial, comemorando o Dia dos Pais. Um sábado abençoado, sabemos que é o segundo domingo de agosto, mas comemoramos antecipado. E aqui houve celebração, felicidade, alegria, como vocês estão vendo nas imagens. E hoje que nós foi ensinado aqui uma convivência em família. Provérbios 6:20, ele fala que ensina o teu caminho, ó pai, ensina o teu caminho, ó mãe, e os filhos obedeçam esse caminho. E nós liberamos uma palavra justamente sobre isso, sobre ensino. Às vezes você não foi ensinado pelos seus pais não lhe ensinaram um caminho correto de ser um homem, de ser forte. Parabéns, feliz Dia dos Pais.
muitas famílias vivem hoje é exatamente porque os papéis estão invertidos. Isso não quer dizer que eles vão te humilhar, te subjugar, te ofender. Não, se cada coisa funcionar no seu lugar, a casa está em ordem, porque o projeto é de Deus. São Francisco, Josué, está na passarela, uma salva de palmas pela vida de Josué. É muito bom ver como Deus continua agindo através da igreja e de cada oportunidade que temos para servir ao próximo. E você também pode fazer parte de tudo isso participando da nossa programação ao longo da semana. Confira agora a nossa agenda. Olá, graça e paz! Vamos conferir a programação da nossa igreja para os próximos dias. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada na igreja da Nova Estação. Começa o dia buscando pela presença de Deus. E terça-feira, às 19 horas, nós temos o culto de edificação em todas as nossas bases setoriais. Na quinta-feira, nós temos célula nos lares. Procure um líder e participe da célula mais próxima de você. Essa é uma oportunidade para crescer na fé e fortalecer a comunhão com os irmãos. E atenção para a programação do nosso sábado. Às 15 horas, nós temos a rede de crianças, tanto na Nova Estação quanto em nossas bases. E às 19 horas, a Rede Next e Rede One se reúnem em sistema de rodízio de bases. E no próximo final de semana, a base que receberá as duas redes será a base do Montanhês. E chegamos ao domingo com uma programação especial. Às 8 horas, nós temos o melhor culto, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical, ambos na Fundação Afife Arão. Às 10 horas, nós temos a rede de adolescentes no Templo da Nova Estação. E o nosso culto de celebração acontece às 10 horas na base do São Francisco. E para finalizar o domingo, nós também temos o nosso culto de celebração às 18 horas em todas as nossas bases setoriais. Atenção, papais e mamães! Temos uma novidade para a criançada. Vem aí o Encontro com Jesus de Crianças de 9 a 11 de outubro na Chácara Canto Nobre. Faça a inscrição do seu filho através do link da comunidade ou procure a líder da rede de crianças, a Márcia Helena. Anotou tudo? Então escolha um desses momentos, participe com a sua família e esteja conosco durante esta semana. Esperamos por você! Cada programação da igreja representa uma oportunidade para crescer espiritualmente e fortalecer a nossa comunhão com Deus. Mas agora chegamos ao momento mais importante do programa. Abra o seu coração, prepare-se para receber aquilo que Deus deseja ministrar à sua vida através da sua palavra. Eu quero falar com vocês sobre o som que sai da fonte. Apocalipse capítulo 2, verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, outra versão, mas o que você guardou, mas o que você tem dentro do seu coração, guarde até que eu venha. E a pergunta que eu faço é: o que você tem guardado no seu coração? Ele vem de uma proposta que Deus faz a cada um de nós. E essa proposta vem de um processo de 3 etapas na nossa vida: o ouvir, aprender e ecoar. Vamos repetir? Ouvir, aprender e ecoar. São 3 coisas importantíssimas que precisamos aprender nessa jornada do Senhor Jesus, porque são passos que vão nos desenvolver em cada uma dessas etapas. Ouvir é muito mais do que simplesmente receber. O que é necessário para eu poder ouvir? A Bíblia me ensina, irmãos, que quando eu quero ouvir, e até a nossa convivência hoje, para que a gente possa ouvir, precisamos nos silenciar.
Não tem como você ouvir falando junto. Então precisa silenciar qualquer ruído que esteja ao seu redor. E qualquer ruído é tudo para que te desconecte de Deus. Desconecta, então, de todas as distrações, de tudo que tem ao seu redor, porque naquele momento você está disponível para ouvir. E quando você para ouvir, você não quer ouvir outra pessoa, você dá atenção para aquilo que lhe interessa. E para ouvir, nós precisamos ter também uma busca intencional. É isso que eu quero. Ninguém ouve aquilo que não lhe agrada. Nem programa de televisão. Você fica toda hora, quando é alguma coisa que não lhe agrada, o dedinho funciona para você estar pulando o canal, mudando de estação. Porque se nós queremos buscar a Deus, precisamos ter esse desejo intencional. Esse desejo, irmãos, é um tempo dedicado exclusivamente. Eu vou ler a Bíblia, então agora eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar, então eu vou orar. Você não vai ficar lá olhando para a luz, aqui tem mais lâmpada, você vai perder mais tempo em contar. Né? Então você vai distrair muito, ficar olhando quantas lâmpadas tem nesse teto. Foque naquilo que você quer ouvir de Deus. E isso leva você a estar com a Bíblia e oração como duas armas poderosas para você poder ouvir a palavra de Deus. E mais do que isso, ter aquela sensibilidade espiritual. Presta atenção, irmãos, nos ensinamentos, presta atenção nos direcionamentos que esse estudo que você vai fazer da palavra, ele vai trazer. Esses são passos para você ouvir. Nós não simplesmente escutamos um barulho, está fazendo muita zoada, mas você não consegue distinguir o que estão falando, só está... Mas quando eu quero ouvir Deus, eu paro tudo, porque a minha atenção está focada. A segunda coisa que nós falamos foi o aprender. E o aprender fala de assimilar. E assimilar fala de um estudo profundo. Eu não posso reter um conteúdo com uma leitura corrida, com uma leitura meia boca. Não, irmãos, eu preciso parar, meditar, entender o que aquele texto está falando, o contexto da época, o que estava acontecendo naquele lugar e o que aquilo tem a ver comigo. Você tem que parar e remoer todas aquelas coisas, porque você não assimila conteúdo se você não relacionar com você. Aconteceu lá atrás, ok, mas por que isso é tão importante para mim hoje? Aonde me afeta essa palavra? Quando nós entendemos e descobrimos isso, começamos a internalizar valores. Esses valores, irmãos, vão permitir que essa mensagem ela tenha um efeito de mudar não só o meu caráter, mas a minha forma de pensar. Quando eu medito e descubro valores aqui e vejo que eu não vivo aquilo, é a hora da mudança. Que eu não sou aquilo, é a hora da mudança. Que eu não falo aquilo, é a hora da mudança. Todos os princípios e valores adquiridos nesse livro é para que haja uma transformação na minha forma de pensar. Mas eu não acho assim. Então medite mais um pouco, porque o Espírito vai te convencer que o teu achismo está errado e que precisa vir para o prumo da palavra. É ela que nos nivela. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz acerca de nós. Esse é o nosso manual, irmãos, do fabricante, e precisamos nos submeter a ele. E isso vai nos levar a uma terceira coisa dentro do aprender, a uma prática constante, onde eu vou guardar tudo que o Senhor está falando para mim e vou obedecer. Essa obediência é algo extraordinário, porque não é um dia que Deus falou, hoje eu obedeço, mas todos os dias precisa ser dias de obediência, dias de renúncia, dias em que Ele vai fazer a vontade dEle e não a nossa. Então hoje Deus falou, a gente estremeceu, a gente obedece, amanhã esquece tudo, amanhã eu dirijo a minha vida e tiro Deus de tempo completamente. Não, irmãos, não pode ser assim. Quando nós passamos por essas duas fases que nós estamos vendo, de ouvir e de aprender, nós aí sim vamos para a terceira fase, o ecoar.
O ecoar é uma transmissão, é o momento em que você dá um testemunho vivo, deixando as atitudes velhas para trás, as ações velhas, refletidas já em Cristo, já temos um pensamento novo, aí sim podemos trazer a novidade para outra pessoa. Não tem como você fazer uma transmissão ou ecoar um som divergente daquele que está dentro de você. Se algo entrou no seu coração, mudou sua mente, mudou sua maneira de pensar, agora você vai ecoar, vai tirar de dentro para fora num testemunho prático na presença de Deus. Aquela palavra passa a ser tão verdade dentro de nós que ela sai como decretos, como proclamação verbal que vem da nossa boca. E isso fala do amor e da verdade de Deus. Quando você proclama isso, as pessoas entendem que é mais do que uma palavra que não é humana, é Deus chamando à existência algo no mundo espiritual para que caia na nossa realidade e transforme o nosso mundo e a nossa vida. E isso nos leva a viver um processo de discipulado. É muito importante, irmãos, que nesse processo do discipulado é quando nós ajudamos outras pessoas a ouvirem e aprender de Jesus. Por isso que muitas pessoas estagnaram. Primeiro porque não ouvem, não param, não assimilam o que o Senhor tem, não há aprendizado e nem mensagem para reter nessa fonte. A fonte que ele disse que iria jorrar, ela tem uma origem. E se a origem não for essa, você não tem eco. O eco é do eu. O eco é dos pensamentos humanistas e ideológicos que nós temos por aí. E nós precisamos voltar para a origem de todas as coisas, irmãos. Porque como vamos discipular alguém se nem nós somos discípulos? Como vamos ecoar um som que não existe dentro de nós? A palavra só serve para os outros, não serve para mim? A palavra é para mudar o outro, mas não me muda? Só vai ter efeito se primeiro começar a mudar a nossa própria vida. Por isso, a pergunta, como ecoar? Para ecoar o som dos que permanecem, você precisa transformar essa palavra que você assimilou em uma ação visível e replicável. Qual é esse eco, então? O eco, irmãos, ele não força e nem torce uma mensagem. Quando fala, vai o E até o final, ele não muda para A, ele não muda para B. Quando os meninos estão testando o som, eles ficam aqui. E esse mesmo eco é que reverbera no ambiente. E é exatamente o que o Senhor quer. Não force uma mensagem que eu não dei. Não fale o que eu não falei. Precisa emitir o eco de Deus. É o mesmo som que saiu da boca de Deus, precisa sair na tua boca e precisa chegar no coração da pessoa. É o eco de Deus que precisa ser replicado, irmãos. E isso reflete com fidelidade aquele som que a fonte emitiu. A fonte não vai mudar, ela sempre é Jesus. Ele fará os rios de águas vivas fluir do nosso interior. E esse rio, ele é limpo, ele não é lamacento, ele não é barrento, ele não é sujo, ele não está cheio de algas. Ele é água pura, límpida, que vem de uma fonte altamente confiável, que é o Senhor Jesus. Por isso que aqui tem as formas práticas de gerar esse eco. Como que nós geramos esse eco no dia a dia? É o som da nossa conduta, das nossas ações, dos nossos comportamentos. As nossas reações, quando são transformadas, elas emitem um eco que todo mundo reconhece. Rapaz, você mudou, né? Tu antes nem era assim, tu nem fazia assim, tu nem falava assim. Opa, alguém está vendo que há um eco novo na minha voz. Alguém está vendo que há uma vida diferenciada. Porque você que antes respondia com ofensas, agora começa a responder com paz. Antes você que estava diante de uma situação difícil e desistia, agora tem uma fé inabalável. Poxa, onde você adquiriu essa fé? Porque o eco mudou, reações transformadas pela fonte que você começou a absorver dentro de você. Outra forma de ecoar pelo testemunho, irmãos, quando fala de integridade. Integridade que às vezes estava oculta. O que o Senhor nos chama é manter os mesmos padrões bíblicos quando você estiver em lugares sozinhos. Onde você estiver longe dos crentes,
Onde estiver longe do pastor, da apóstola. Não, ela está vendo. Não, ela não pode saber. Então você está fake, você é uma farsa. Você tem duas vidas, que vive uma coisa e prega outra. Se ninguém pode saber os seus erros, você está em pecado. Porque, irmãos, a Bíblia nos manda expor. Põe a pereba para fora, porque sem exposição não tem cura. Não conta para a apóstola, não. Ei, eu sou gente igual você, esqueça, o Senhor está vendo que você tem vida dupla. E isso é ruim. Nós precisamos manter uma integridade, irmãos, onde temos os mesmos padrões na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, no futebol, no banheiro, em todo lugar você é. Você não é uma farsa, você não é um boneco, você não está ali representando para ninguém, porque o Senhor conhece o teu coração. Ninguém melhor do que Ele. E Ele nos ensina o quê? Um amor prático. E isso nos leva a servir pessoas que estão necessitadas, sem esperar que ela nos recompense por alguma coisa, sem esperar que ela nos promova a algum cargo, sem esperar um reconhecimento. Poxa, valeu, foi muito bom o que você fez. Por que que vivemos querendo aplausos, irmãos? Para amaciar nosso ego. Aplauda o rei. Louve o rei, glorifique o rei e o Senhor vai te reposicionar, simples assim. Mas não, nós queremos o lugar de Deus. Nós queremos que o Senhor saia do trono e sai daí, Deus, eu vou sentar no teu lugar. Falei isso semana passada. Ecoar, irmãos, essa vida com o Senhor Jesus fala também pela palavra. O som da mensagem. Presta atenção nisso aqui. A mensagem não é só essa pregada no púlpito com a Bíblia na mão. As nossas mensagens precisam estar nas conversas intencionais. Quando você senta na mesa da resenha, quando senta nessas mesas, quando vai para esses lugares que ficam rindo, brincando, ok? Quais são as conversas intencionais dessas mesas? Precisamos inserir nessas conversas princípios e verdades bíblicas que foram adicionadas à nossa história e à nossa vida. E isso não é algo forçado. Hoje na conversa lá, eu vou sentar com o staff e vou contar isso aqui para eles. Não, irmãos, flui da fonte. A fonte naturalmente vai fazer acontecer o que já está dentro dela. Precisamos entender que as verdades bíblicas, elas estão dentro de nós e ela faz parte do nosso diálogo. Uma característica fortíssima do meu esposo, toda roda que ele sentava não tinha outro assunto, palavra. Quem andou com ele sabe disso. Ele só tinha um assunto e não era chato. Todo mundo se calava para ouvir. Quando pensava que não, já tinha um mundaréu de gente ao redor escutando também. Conversas intencionais, onde as verdades são inseridas no contexto do dia a dia. Naquilo que nós fazemos, naquilo que conversamos, naquilo que vemos. E isso nos leva a compartilhar experiências. Não é só um que fala. Nós vamos contar para os amigos, vamos contar para os familiares, vamos contar para as pessoas as respostas de orações, a visitação de Deus, a revelação que Ele deu, a presença, as experiências da semana. Será que nós não temos experiências com Deus durante a semana inteira? Deus é Deus, irmãos, e Ele faz coisas extraordinárias. Outra forma é você usar suas redes sociais para criticar, para falar mal, para bater em alguma coisa que você leu e não gostou. Queridos, você não precisa disso. Use as suas mídias para postar palavras de esperança e não de julgamento. Fala algo que traga, construa alguém e não destrua pessoas. Por mais que a gente não concorde com o seu ponto de vista, por mais que ele pense muito diferente, essa época está muito melindre em qualquer coisa que se fala. Então temos que ter cuidado, porque a palavra é viva e ela vai produzir a sua vida na vida de alguém. A terceira coisa, irmãos, nós ecoamos pelo discipulado, que é o som que se multiplica. Veja, nós vimos o som da conduta, vimos o som da mensagem, agora é o som que multiplica. Esse som que multiplica é na nossa caminhada conjunta.
Que caminhada é essa? Quando você convida alguém mais novo na fé e que você vai ensiná-lo a estudar a Bíblia. Você vai ensinar a conhecer Deus na intimidade. Vai mostrar pela sua experiência como se cresce em Deus. Como conhece melhor o Cristo que nós conhecemos. Ela também fala do discipulado na prestação de contas. Não queremos dar satisfação para ninguém. Queremos viver de qualquer forma. Queridos, compartilhe com a sua liderança, as suas lutas, as suas vitórias. Não é vergonha você dizer que está sendo tentado. Não é vergonha você dizer que caiu. Não é vergonha você dizer que precisa de ajuda. Vergonha você ficar lá na lama e não ter ninguém para te ajudar e acusar os crentes, porque ninguém veio atrás de mim. Você foi lá contar? Você foi lá pedir ajuda? Você foi lá dizer que precisava pelo menos de oração numa mensagem "ore por mim"? Às vezes não tomou nenhuma iniciativa e quer que a gente encontre essa criatura caída por acaso no meio da rua. Não funciona assim, irmãos. A prestação de contas, ela nos leva a ter confiança no irmão mais velho para que ele nos ajude a ficar de pé. Para que ele nos ajude a orar, a vencer o dia mau. A gente, às vezes, tem hora que eu sou enjoada, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu sei que o bicho está arriado dos 4 pneus, mas tá tudo bem. Fala a verdade. Ninguém pode ajudar quem omite a verdade, irmãos. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Essa prestação de contas não é porque você tem que dar satisfação da minha vida para ninguém. Não, você não tem, não. Mas se você quer crescer, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, peça ajuda e seja transparente na sua vida. Ninguém é um homem e uma mulher de Deus que esconde pecado, irmãos. Ninguém, ninguém, ninguém. Jesus, ele mostrava as suas dores. Ele estava triste, ele chorava. Ele estava angustiado, vamos ali orar comigo. Ele levava os 3 mais chegados, vamos orar. Ele estava sempre ali diante de alguém para que eles estivessem ao seu lado no dia mau que ele enfrentou vários. E nós somos melhores do que eles, que ninguém pode saber o nosso dia mau. Não, se souber, aí eu não canto mais. Se eu souber, vai tomar minha célula. Deixa de ser criança. Deixa de ser menino. Como é que você vai derramar uma alma doente na vida de outra pessoa? Olha o que a Bíblia ensina, irmãos. Outra coisa que ele fala sobre serviço à comunidade. Nós precisamos nos engajar muito nos ministérios, nas células. Prestar serviço é o que o Senhor nos chamou para fazer. Quando você vai para a célula, não é um clubinho social, não. Você vai levar vidas para serem transformadas. Você vai discipular vidas que precisam ser transformadas. É o seu serviço, é o seu chamado. O Senhor nos chamou para servir e não para ser servido, para ajudar e não simplesmente ser ajudado, entregar aquilo que Ele nos entregou. Se nós temos recebido tanto, por que não ajudar alguém? Por que não estender a mão sobre outra pessoa? Por isso que esse testemunho pessoal, irmãos, ele só é eficaz quando ele é claro e quando ele é focado em Cristo. Um testemunho de que foi a porca lavada não resolve. Tem que ser algo muito claro, porque a estrutura, ela divide a nossa vida em 3 partes. O antes, o hoje e o depois. Quem eu era antes, o que eu fazia antes. Tem gente que fica mais de 1 hora contando bagaceira do passado. Eu encontrei Jesus e agora eu estou na igreja. E aí? O que aconteceu agora? Não falando nada do agora, porque enfatiza aquela vida terrível, em vez de falar do grande amor de Jesus que nos absorveu e o que Ele fez depois disso na nossa vida. Nosso testemunho, irmãos, precisa até mesmo ser reelaborado, para não estar falando muito do passado e nada do presente nem do futuro. Observe que a Bíblia, ela nos traz muitos exemplos de pessoas que viveram essas 3 etapas, mas souberam como passar esse testemunho. E eu quero falar sobre 2 personagens que mostram isso com muita clareza. O melhor exemplo que a gente tem aqui, irmãos, a Bíblia diz em João 9, aquela cura daquele cego de nascença. Aquele homem que chegou até Jesus, ele cuspiu, fez o lodo, colocou nos seus olhos, mandou para o tanque de Siloé, lavou e enxergou. Ponto. A experiência do cego. Ok. Agora, a história dele
foi direta. A história dele foi focada. Foi uma experiência real. Veja como aconteceu. Qual era a minha vida antes? O cego disse, eu era cego. Ponto. João 9:25. A minha vida antes eu era um cego. Ele aqui, irmãos, ele reconhecia com essas 3 palavrinhas a sua limitação. Ele reconhecia que ele precisava de pessoas para tudo. Ele não tinha respostas porque ele sempre dependia de outras pessoas na sua vida. Ele dependia de outras pessoas para mostrar para ele como se direcionar, porque ele vivia numa escuridão total. Então, o passado desse homem era só isso. Eu era cego. E isso dá a entender que eu dependo de pessoas para todas as coisas da minha história. Mas aí, teve o hoje. Foi o meu encontro. E o meu encontro, ele diz no verso 11. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, passou nos meus olhos e me disse, vai, lava-se no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e passei a ver. Simples assim. Ele mostra o seu testemunho de uma forma direta. Quando ele estava sendo interrogado, as pessoas não queriam que ele confessasse que Jesus fez isso. Era um dia de sábado, ele não podia fazer nada daquilo. E ele disse, olha, foi isso que aconteceu. E ele falou em ordem tudo o que aconteceu na vida dele. Ele obedeceu de uma forma prática, ele experimentou o milagre e agora está tudo maravilhoso. Eu estou vendo. Aquilo mexeu com aqueles homens, você não pode ser assim. Cadê sua mãe? Foi na mãe dele. É verdade que esse menino era cego? É verdade. Ele nasceu cego. E como é que ele está vendo? Isso aí eu não sei. Ele já é um homem, pergunta para ele. É ele quem vai dizer. Eu não sei como dizer isso. A mãe não se meteu nessa bronca, irmãos, porque não cabia a ela. Só que o milagre hoje... Qual era o milagre o milagre que ecoou depois desse encontro com Jesus? Ele continuou a propagar esse milagre para aqueles homens que insistiam com a vida dele. Ele disse, rapaz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, tá bom para ti? Ele encerra o assunto. Não fica lá querendo explicar o quê? Eu não enxergava e agora eu enxergo, porque eu encontrei alguém que fez algo pela minha vida. É isso que importa, irmãos. Diante dos críticos, irmãos, ele não debateu teologia, ele não foi lá na lei justificar que dia era aquele, ele apenas ecoou uma realidade. Presta atenção nisso. Ele apenas mostrou que a transformação que aconteceu na vida dele e nada mais. O fato era visível, todo mundo conhecia aquele homem antes e agora estava vendo o homem depois. Mas a história foi simples assim. Este homem tocou nos meus olhos com a sua saliva e eu lavei no tanque. Agora eu vejo. Esse testemunho é muito direto, irmãos. Nós não precisamos enfeitar o pavão para as pessoas, não. Eu não prestava para nada, mas eu encontrei um homem que ressignificou a minha vida. Agora eu tenho vida abundante. É isso que eu sei para te dizer. E essa vida ele tem para você. E às vezes você não pode falar nem um testemunho simples assim. Quando você olha para o outro personagem, que também foi bem direto, Paulo. Olha o testemunho de Paulo em Atos 26, irmãos. Ele estava diante do rei Agripa, contando toda a sua história, toda a sua trajetória. E aí veja que num discurso tremendo que ele fez ali, ele usa essa mesma estrutura do antes do encontro e depois. Ele fez as mesmas coisas. O que Paulo fez? Na minha vida antes, eu era um religioso vazio. E ele diz no versículo 5 e 9, vivia como fariseu. Eu mesmo estava convencido de que devia fazer tudo o que fosse possível para combater o nome de Jesus. Essa era a minha vida antes. Eu era um fariseu, eu era um religioso, eu sabia de tudo, mas eu era um cara vazio. Eu não tinha sentido, não tinha sentido nenhum naquilo que eu estava fazendo. Paulo estava mostrando aqui, irmãos, que ele era cego espiritualmente, tanto quanto o cego de João 9. Ele não tinha
direção, ele não tinha um caminho para ele continuar a sua vida. Ele perseguia os cristãos porque ele era orgulhoso, arrogante, e na sua ignorância de Jesus, ele maltratava os crentes. E até que teve o meu encontro. E Paulo vai direto como aconteceu. Como foi o encontro de Paulo? Lá ele diz no verso 13 a 15, vi uma luz do céu e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus. Simples assim. Ele disse dessa forma, simples para o rei. E o rei ficou se olhando para a cara dele, como assim? Ora, eu relatei aqui só o meu confronto com a verdade. Eu estive frente a frente com uma verdade que eu não conhecia antes. Eu conhecia a lei inteira. Já tinha decorado aquela lei toda. Mas eu era vazio, não tinha esse conhecimento. A verdade nunca esteve diante de mim. E de repente ela parou e ele estava ali falando comigo. E eu ouvi a voz do Senhor Jesus dizendo, Saulo, Saulo. Irmãos, quem é dos antigos sabe que quando a mãe chama o menino, filhinho, tem uns mimozinhos que chamam, mas quando ele te chama pelo nome, você corre, né não? Sabe que o bicho vai pegar, não é assim? Pois é. Quando Saulo ouviu, Saulo, Saulo, falei, tá. Aí vem lapada. Né? Ele entendeu que alguma coisa muito séria estava por acontecer e ele entendeu que Jesus estava chamando Paulo para uma missão. Irmãos, veja aqui que coisa linda que você começa a entender que a diferença de um para o outro. Saulo chega naquele momento em que ele conta somente o que aconteceu e o que houve depois dessa conversa. Teve o antes, teve o encontro, e qual era a vida dele no hoje do passado, né? Era um eco de permanência. Agora ele diz no verso 19 e 22, assim, não fui desobediente à visão celestial, mas Deus me tem ajudado até o dia de hoje, por isso eu estou dando testemunho. O testemunho dele depois do encontro com Jesus, irmãos, eu não fui desobediente à visão que ele me deu. Ele passou de um cara religioso e desobediente, perseguidor, a uma pessoa obediente todos os dias da sua vida. E ele acrescentou, pelo contrário, ao invés de persegui-los, eu tenho pregado esse nome. Ao invés de prender, eu agora sou preso. Eu agora que estou vivendo a contramão da história que eu persegui. E ele disse, Deus tem me ajudado até o dia de hoje, que era um prisioneiro, por isso eu estou aqui dando testemunho. O que Paulo está fazendo? Ele está resumindo a sua vida atual como um eco. O eco que está saindo dele agora é relacionado à visão que ele teve no encontro que ele teve com Jesus. Esse eco não mudou. Ele permaneceu pregando todos os dias da sua vida. Qual é o eco que você reproduz depois do seu encontro? Ele foi fiel e obediente e fazia o que Deus mandou todos os dias, irmãos, a tempo e fora de tempo, apesar das prisões, perseguições, açoites, naufrágios e tudo mais. E aí você vê a diferença dos dois, do cego e de Saulo. O cego era um fato, a cura, e Paulo era um propósito, missão. Colocou uma missão nas mãos dele, e aqui foi um fato que caracterizou que a presença do Senhor foi na vida daquele homem também. Veja que quando você cruza a experiência desses dois irmãos, do cego de nascença com o som de Paulo, nós descobrimos que os fundamentos do Senhor são os mesmos e eles têm um som. Aleluias! Qual é o fundamento da nossa fé, irmãos? Diga Cristo! Ele é o fundamento da minha e da sua fé, não importa se é para cura, se é para libertação, se é para uma missão, se é para um propósito, mas todos eles se fundem numa só coisa, numa só pessoa chamada Jesus. E isso é tremendo, porque o cego valida o fato. Qual era o fato? Eu era cego e agora eu estou curada. E Paulo valida o propósito. Eu tenho uma missão e uma expansão, eu tenho que abrir para o mundo
que aconteceu comigo. A missão, irmãos, nunca é pessoal. A missão nunca é exclusiva. Ela é expansiva. Eu preciso que outras pessoas alcancem para que elas reproduzam na mesma proporção. É importante entender isso, que a meditação profunda que nós falamos lá que começamos, quando você começa a ouvir, quando você começa a internalizar, quando você começa a aplicar e transformar, naturalmente você ecoa um som que se propaga. Cristo vive e Ele quer viver na sua vida também. É tremendo, irmãos, quando você entende que o ponto de partida é onde? Quem eu era? Eu era cega, eu era um tapado religioso, porque só era religioso, não queria saber de nada. Eu era insuficiente naquilo que eu fazia, mas agora eu estou vendo algo novo. Aquele cego, irmãos, ficou preso pela sua limitação. Há quantos anos? Era uma limitação física, uma limitação social. Ele não tinha muito espaço, era escuridão e dependência. Paulo, da mesma forma, preso numa limitação espiritual e intelectual. O cara sabia muito. Aí as suas muitas letras o faziam delirar, porque ele achava que o seu conhecimento acadêmico era suficiente. Respeita os seus títulos, mas não é suficiente para te levar para lugar nenhum. Se você não entender, irmãos, isso, porque o orgulho é algo terrível, ele rouba o zelo, ele rouba você de Deus, ele te deixa uma pessoa cega com tanto conhecimento. Veja que as pessoas, quando começam a aprender um pouco mais, começam a achar que já sabe mais do que Deus, e começam a questionar, não é bem assim, que isso aqui não está muito certo, não. Porque não foi assim que o mundo começou. Não, mas eu acho que as coisas não são assim. Começa a questionar a essência de Deus. Quem somos nós, irmãos, para questionar isso? Por isso que esse ego muito acelerado no orgulho, ele nasce com o reconhecimento de que nós somos autossuficientes, que nós conseguimos fazer sem Deus. Nós estamos caminhando para a era em que estão fazendo tudo robô para o homem pensar, ninguém precisa mais de homem para nada. Ninguém precisa de ser humano para nada, substituindo tudo por robô, por inteligência artificial, e nós vamos ser os burros da coisa. Não, irmãos, não, nós não vamos trocar aquilo que o Pai fez. Foi Ele quem soprou nas suas narinas vida. Foi Ele quem deu vida ao seu corpo. Foi Ele que pôs emoção e sentimentos. Robô é lata, ele não tem emoção, não tem sentimento. Não dá nem para tocar naquele troço lá, gelado, frango, que não vai nos levar a lugar nenhum. O homem todo o tempo tentando anular Deus. Não, modernidade, vai nessa modernidade, ver onde você vai parar. É muita advertência que precisamos ter, irmãos, porque não importa se o cenário atual que nós estamos vendo está conspirando contra o nosso Deus, presta atenção no que a voz dele diz ao teu espírito. E a palavra diz, aquele que tem o espírito, ouça a voz do Senhor. E nós estamos muito distraídos com tantas coisas que estão acontecendo. É só apertar um botão e acontece tudo. E se apertar um botão e tu sumir? Quando acordar, está lá na boca do inferno. E aí? Diga misericórdia, né, Deus? É misericórdia mesmo. Por quê, irmãos? Porque é uma dor que nós não sabemos expressar. Aquele cego tinha uma dor que ele não sabia expressar. Claro que ele não gostava de estar ali dependendo dos outros, todo dia esperando que alguma coisa acontecesse na sua história. Era uma vida paralisada. Então veja, esse aparente sucesso que Paulo pensou que tinha também, era aquela retidão que ele mostrava para as pessoas, mas era uma frustração interna muito forte. E todos dois precisavam desesperadamente de uma intervenção dos céus. E nós também precisamos. Veja que o ponto da virada foi o momento da interrupção do Senhor. O cego, Jesus vai até ele. Paulo, Jesus vai até ele. Jesus tem ido atrás de nós, irmãos, e quantas vezes nós viramos as costas para ele? Quantas vezes nós fingimos que não ouvimos? Ah, não quero que ele ponha lama nos meus olhos, não. Que nojento, ele cuspiu nos meus olhos, cuspiu na minha cara. Nojento é viver escravo e cego.
Nojento é ser ridicularizado pelos homens. Irmãos, quantas críticas acerca de Jesus. Paulo, ele derrubado ali naquele caminho, ele viu uma luz que deixou o cego também. Mas mais do que a luz, ele ouviu o som da voz do Senhor. Ouvir esse som, irmãos, é algo tremendo, porque o encontro com Deus, ele sempre interrompe a nossa rota. Seja ela de sucesso ou de fracasso, o Senhor vai te parar em algum momento. Para aí, você vai ter que ter conversa comigo. Você vai ter que me encarar em algum momento da sua história, seja do sucesso, do fracasso, ou do estar jogado fora, ou você pensar que está bem, você tem que parar um dia para estar diante de mim. Irmãos, isso é inevitável, todos nós vamos ter esse momento. E qual vai ser a nossa resposta a essa audição do Senhor? Esse questionamento, esse encontro, esse momento que Ele nos parar. Por isso que o cego, o Senhor disse para ele, vai lá no tanque de Siloé. Você não vai ser curado agora não, para ver qual era o teu nível de obediência. E ele mesmo tateando, sem saber exatamente, alguém deve ter conduzido, mas ele foi parar lá no tanque. Ele obedeceu. Saulo, da mesma forma, ele não estava enxergando nada. Precisou que alguém o conduzisse para que ele ficasse lá aguardando por 3 dias, até que o Senhor mandasse o profeta lá falar com ele. Veja, irmãos, o aprendizado começa no momento que nós aceitamos sair do desconforto do processo que Deus nos colocou. Ele não esperava. Qual era o desconforto de Saulo? Eu tenho que sair atrás desses cristãos, eu tenho que perseguir esse povo, eu tenho que pôr esse povo na cadeia. Qual era o desconforto do cego? Está ali pedindo esmola e dependendo de alguém para levá-lo todo dia para aquele mesmo lugar, viver as mesmas coisas. Qual é o ponto comum aqui, irmãos? O fato e o propósito. Presta atenção nessas duas coisas. Deus uniu fato e propósito numa só coisa. Porque o verdadeiro som daqueles que permanecem, ele equilibra essas duas coisas, fato e propósito. O verdadeiro som é a voz do mestre. Os dois ouviram a voz do mestre. Um para ser testemunho da cura e um para ser um missionário para expandir o reino de Deus. Eles dois não se anulam, eles se completam. O fato, irmãos, foi uma base inabalável. Eu era cego. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Mas agora também ninguém tem dúvida. Eu estou vendo. Você está com a blusa vermelha, você está com uma blusa azul, você está com uma blusa preta. Ele agora enxergava. Era fato incontestável, irmãos. Não tinha argumento. Por isso que a hora que você dá testemunho daquilo que agora você vê, é porque você está investido de uma autoridade e convicção que ninguém vai tirar de você. Quem eu era e quem eu sou, ninguém pode dizer, porque só você sabe a vida que tinha e a vida que tem. Outra coisa importante, o propósito, que foi o de Paulo, foi um ato direcionado. Ele compreendeu que Jesus estava enviando, tanto que ele diz, não fui desobediente à visão celestial, permaneço dando testemunho. Será que nós temos consciência que ele nos enviou? Temos consciência da missão que está nas nossas mãos? Permanece na missão ou já ficou lá no começo da caminhada? A maioria ficou lá no começo, irmãos, porque o propósito, quando ele nos dá uma missão, ele também dá direção. É importante entender, foco, direção e persistência, eles nos perseguem dentro da missão que ele coloca na nossa vida. Por isso que se você viver apenas com base no fato do passado, sua fé vai ser estática, imóvel, vai virar um monumento, vai ficar uma estátua e nada mais do que aquilo. E não é isso que o Senhor quer. Ele não te chamou para ser um memorial, nem um objeto de museu. Deus nos chamou para ecoar uma palavra viva. O eco precisa sair de uma voz que você ouviu. Se você não ouviu, justifica não ter eco na sua boca. Justifica não evangelizar. Justifica não falar do amor de Jesus. Por isso que, resumindo essa permanência na presença de Deus, ele diz, mas o que tendes, retenha
até que eu venha. Não é até o dia que você tiver a fim de falar, não. Você vai ter que reter isso no seu espírito, essa voz, até que ele volte. Irmãos, isso é tremendo quando você entende isso, porque permanência é guardar o foco. Eu não vou sair do meu propósito, eu vou segurar essa missão até o final. Eu não vou sair de onde o Senhor me colocou. Se nós entendemos que Ele nos resgatou, avança nesse propósito. Não pare, porque Jesus está nos comissionando. Observe, querido, que o som que o mundo precisa ouvir de você é a junção dos dois, é a simplicidade do milagre vivido com a profundidade da missão que você passa a assumir a partir dali. Deus, ele quer trazer clareza do seu propósito para poder te alinhar com o som que sai da boca de Deus. Mas é importante parar para ouvir. Qual é o som que você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado para você? Chegamos ao final de mais uma edição do Deus Tem o Melhor. Esperamos que tudo que foi compartilhado hoje continue fortalecendo a sua fé e inspirando você a viver cada vez mais próximo da vontade de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E até o próximo programa. Tchau, tchau!